Graça e paz, amados, mais uma vez aqui para falar dessa coisa maravilhosa, que são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e as palavras da palavra de Deus, de toda a Bíblia. As bem-aventuranças. Nos evangelhos, amados, era pregado o evangelho do reino, ou seja, o evangelho do rei que viria, que desceria aqui nessa terra e reinaria para os judeus, promessas materiais. Portanto, nada coaduna com o evangelho atual, da dispensação atual, que é evangelho da graça. Então a gente deve saber separar muito bem o que era para os evangelhos e o que era e o que é atualmente para a dispensação da graça. Salmos 33:12, lá diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual Deus escolheu para a sua herança. O nome já diz, o povo escolhido, nada a ver com Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, somente Israel. Trazer esse versículo para os dias de hoje, para o local regional do nosso país, ou qualquer que seja, não coaduna, não se encaixa, e muita gente vai ficar aborrecido se pensar dessa exata forma. Portanto, lá em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Bíblia Sagrada. Isaías 40:15, olha o contraste desse versículo do Salmo 33, que é: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isaías 40:15, olha como Deus compara as nações fora a escolhida dele. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. E as ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ou seja, amados, o local regional não tem valor algum se você não tiver uma intenção focada, voltada para o lado espiritual. A dispensação atual vige a igreja de Deus, o povo escolhido, a igreja que passou a ser parte do povo escolhido pela irmandade através do sangue de Cristo, ao qual eu sou parte. Você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é parte. E João 1, de 11 a 12, Evangelho segundo escreveu João 1, de 11 a 12, diz assim a palavra de Deus. João 1, de 11 a 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem lê, entenda. E outro versículo muito pregado por aí erroneamente é 2 Crônicas 7:12. 2 Crônicas 7:12. É Deus falando com Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, 2 Crônicas é Velho Testamento, Deus falando para o rei Salomão, ao seu povo, a qual tinha que obedecer à lei, tinha que ser regido, levado, dirigido pela lei. Portanto,
não cabe, não coaduna de forma nenhuma com a dispensação atual. Pregar isso aqui e prometer para aqueles que esperam bênçãos materiais, haverá uma decepção quando não cumprida, e as pessoas vão ficar tão decepcionadas que podem até esquecer do verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Então vamos estudar da forma correta. E o versículo 17: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que lhe ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor, domine em Israel. Ou seja, bênçãos materiais, lá atrás, Velho Testamento, não coaduna com o Novo, e vamos estudar para tirar, sim, efeitos morais do Velho Testamento, para trazer para a dispensação atual, para a gente não ficar perdido e nem igual um leigo, estudando, achando que tudo é simbólico, que tudo não tem sentido, coisas são verdadeiras, coisas estão ocultas. Aqui no Velho Testamento tudo aconteceu, tudo foi verdade. O mar vermelho se abriu, Sadraque, Mesaque e Abdenego teve Cristo do lado deles. Todas as bênçãos materiais aqui no Velho Testamento foram verdades e devem ser acreditadas e acreditadas. Portanto, foram para lá, não para cá. Aqui é o que nós vamos continuar lendo e vendo as bênçãos celestiais. Bênçãos lá de Efésios 1:3. Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Mateus 5:20. Evangelho de segundo escreveu Mateus 5:20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, causa e efeito, você tem que ser para ganhar, mas se não fizer, não herdará a terra. Bênçãos ainda materiais nos evangelhos, onde Cristo ainda estava aqui cumprindo a lei. Continuamos. E a verdadeira conversão gera frutos do arrependimento. Aquele que verdadeiramente se converteu demonstra os frutos. Ainda é nos evangelhos, mas aqui tem muitas coisas morais para serem retiradas e trazidas para a noiva de Cristo, que é a sua igreja. Então Mateus 3, versículo 8, diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende, tem que haver uma mudança. Lá no Velho Testamento deveria haver uma mudança. Aqui não é que deve haver uma mudança. Aqui é um resultado, uma consequência de gratidão ao que Cristo fez. E você terá o desejo de mudar. Já é a consequência. Lá é causa, aqui é consequência. E aí, o que nós vamos ler e comentar sobre os evangelhos são as bem-aventuranças do maior pregador que já existiu aqui na face da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 5. Vendo-lhe Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos, e começou a falar-lhes, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Hoje, amados, não devemos fazer para receber. Nós fazemos porque já recebemos tudo na cruz de Cristo. E é como se fosse um desejo, um reflexo da bênção adquirida. Você transborda o que já Deus te deu. E já vem as características dessa verdadeira conversão. Então, o maior dos pregadores falou lá em humildes de espírito. Vamos analisar o que é humildes de espírito. 1 Timóteo 1,15, Paulo falando. Aquele que eu já li: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar,
mas que maneja bem a palavra da verdade. E exemplos de humildes de espírito, antes do comentário. Dizem lá em Mateus, é dito lá, que 2 homens foram ao templo, o publicano e o fariseu. No caso de humilde de espírito, um bom exemplo perfeito é o exemplo do publicano. A Bíblia diz que o publicano orava da seguinte maneira: de cabeça baixa, humilde, lá no seu cantinho, reconhecendo-se ser imerecedor. E a Bíblia diz que ele, de cabeça baixa, batendo no peito, dizendo: mas Senhor, tenha misericórdia de mim, sou imerecedor, sou pecador, indigno de estar na tua presença, não tenho capacidade, condições e forças de seguir os teus mandamentos, reconheço ser falho, incapaz, sem forças para tal, meu Pai. A Bíblia diz que este, em contrariedade com o outro arrogante e orgulhoso, a Bíblia diz que este sim voltou para casa justificado, porque Deus mandou seu Filho para buscar, para salvar pecadores, os doentes, os ruins, os bons, presume-se não precisar de ajuda, de salvação, mas bons não tem nenhum. Quando fala-se bom, é aquele que pensa ser o tal. Então, as diferenças do fariseu publicano, de quem é humilde de espírito, quem não é, a Bíblia chama de trigo e joio. Joio só presta para ser queimado e ser jogado fora. O que você está aparentando ser com o seu testemunho? É a diferença dos bodes e das ovelhas, que é citado no livro, todo o livro de Mateus. Aquele que é justificado por Cristo, que há uma mudança de vida que produz os frutos do arrependimento, são as ovelhas, e os bodes são aqueles que estão distantes do Pai, distantes de Cristo, se acham ser já merecedores, portanto estão distantes. Se o verdadeiro convertido, amados, verdadeiro convertido, que já se sente tocado no teu coração, sensação de gratitude, de gratidão a tudo que Cristo fez por ele, quando ele se depara com as bem-aventuranças, que hoje aqui está em pauta somente a primeira, que é humilde de espírito. Se ele nunca leu, quando ele lê, ele bater de frente com as bem-aventuranças, ele vai se assustar, se admirar e entender dessa forma: olha o meu reflexo, olha o que eu faço, o que eu exerço no meu testemunho, aquilo ali sou eu. Ele vai se ver nas bem-aventuranças, mas não porque ele está fazendo para conseguir algo, mas porque Cristo já entrou no seu coração, já o transformou e o fez mudar de vida e ter aquela sensação salvífica que só o Espírito Santo provoca nele. Humilde de espírito. Aí vamos analisar o que é e o que não é ser humilde de espírito. É uma consequência da verdadeira conversão. Não é um ato no qual você vai fazer uma causa e efeito. Se eu fizer, eu ganho, mas se eu não fizer, eu não ganho. Não tem nada a ver com isso. Isso é Evangelho e Velho Testamento. Agora, na atualidade, reina de forma bem diferenciada. O que não é ser pobre de espírito? Lucas 18:10. Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto-se em pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Com essa arrogância, com essas palavras mentirosas, aqui está um verdadeiro fariseu, um verdadeiro ser humano que não tem humildade de espírito. Então, o que é não ser pobre de espírito? Não é não ter, financeiramente falando, dinheiro, recursos de capitais que podem comprar todas as coisas que o mundo oferece. Não é isso.
Não é ficar isolado em castidade no convento. Não, isso não é ser próprio de espírito. Não é ser anti-higiênico, sujo, pouco, sem tomar banho, sem se tratar, sem fazer a barba, sem escovar os dentes. Não é isso. É muito mais espiritual do que isso, essas coisas materiais sendo ditas aqui. Não é estar em comunhão, não é não estar em comunhão, não ler a palavra, não ler a Bíblia, não orar, não é isso. Não é não ter cultura, educação, um estudo, também não é ser analfabeto. Não é ser tolo, burro, arrogante, ignorante, ter baixo autoestima, ser covarde, não é nada disso. Não é falar das palavras, mas no seu testemunho. Agora, em contrapartida, o que é ser pobre de espírito? Aí isso aqui é muito importante a gente ler os exemplos, porque a prática da palavra de Deus nos ensina. Lucas 18, 10 em diante. Aí chega a parte agora do publicano. O publicano, estando em pé, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E a parábola continua: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem lê, aprenda. Tem um pensamento que ganhou uma gincana bíblica uma vez, que eu lembro até hoje. Foi o meu amigo que fez e deu vitória. Foi o ponto de divergência que deu a vitória da gincana. O pensamento dele dizia assim: quem lê sabe mais, quem lê a Bíblia sabe tudo. E este pensamento ganhou, e eu concordo plenamente com ele depois que eu passei a estudar a palavra profundamente, e ela nos dá vida espiritual, felicidade eterna, salvação eterna em Cristo Jesus. Existem duas épocas que nada podemos fazer. São os ontens, ontem de ontem, antes de ontem, e os amanhãs. Amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Esses dias, hoje, você não pode fazer nada nessas épocas. Você só pode fazer hoje, aqui e agora. Você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Tem um amigo meu que ele lê muitos livros de autoajuda e cada ano ele fica surpreso, empolgado, porque é lançado mais um livro, é publicado mais uma edição, e ele fica empolgado para saber qual novidade tem. E eu conversando com ele, é uma grande dificuldade dele entender o Evangelho, e eu falando com ele: se esses livros seus fossem bons, por que todo ano tem fascículos e novos fascículos para ser atualizado, acrescido? Não seria muito mais fácil você ler um livro que tem 13 mil anos de idade, o Velho Testamento da Palavra, e 2.000 anos o Novo Testamento, e nunca foi mudado, sempre foi o mesmo, e lá tem maldições para quem tirar ou acrescentar cada um i ou um tio dessa palavra? Para pensarmos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para o ateu, esse é o versículo. Olhar para o céu e ver os céus que Deus fez, aquele que habita na luz inacessível. A Bíblia diz que tem 3 céus: o céu que nós olhamos com os olhos, o céu, segundo o céu, que são os planetas, que só conseguimos ver parte com o telescópio, e o terceiro céu, onde habita o nosso Senhor. Esse versículo caracteriza a existência de Deus, é o que Ele deixou para crermos nele. E Jesus, aqui falar de Jesus, qual versículo aponta para Cristo, para alguém que não crê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Que coisa maravilhosa. E o apóstolo Paulo dando-nos exemplo de ser humilde de espírito, lá em Romanos 7. Aqui
Paulo nos fala e nos ensina um exemplo de humildade, a qual nós devemos nos encaixar neste capítulo 7, a lei e o pecado. Vamos começar a partir do 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o pecado, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É ele falando, imagine nós. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Está encaixando com você? Comigo me encaixa totalmente. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ali é uma briga do espírito querendo Deus e a carne querendo as concupiscências da carne, ele se lamentando. Versículo 16. Ora, se faço o que quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em você? Em mim habita, infelizmente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o efetuá-lo, não o fazê-lo, não o cometê-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse pecado estará até o último dia da nossa vida aqui na terra, amados. Por isso é que Cristo precisou vir. Mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Só Paulo para nos falar isso, para nos dar esse consolo. Se ele é desventurado, imagine eu, imagine você. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, a chave da solução para tudo vem no capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível para a lei no que estava enferma, ou seja, doente pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. Versículo 10 do 8. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Marcos 8,36. Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Por qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amados, para quem já é de idade, igual eu assim, por volta de 50 anos, conheceu tanto Ayrton Senna, Steve Jobs, criador da informática, Michael Jackson, os 3 exemplos famosos aqui que já se foram. O que lhes faltaram? Dinheiro, fama, riqueza, tudo que o dinheiro podia lhes comprar. Cadê eles? Não estão mais aqui.
Adiantou eles ganharem tudo, se com Cristo eles não foram? Não sei, você não sabe. Somente eles três sabem se no último momento ele aceitou Cristo ou não. Se você não aceitou, o que está faltando para você aceitar o Senhor Jesus Cristo? Esse mesmo amigo meu que eu dei exemplo, que a gente fala sobre, ele lê muito livros de autoajuda, entendendo que ele pode salvar-se a si próprio, mesmo sem ter uma certeza futura. Eu falei com ele: meu amigo, vamos sair da Bíblia e analisar probabilidades e analisar da seguinte forma: você tem certeza de onde você vai? Obviamente que ele disse que não. E ele me perguntou: e você tem? Eu falei: com certeza. Como é que você pode ser arrogante? Eu falei: não, quem me fez e quem atuou foi Cristo, não foi eu, foi Ele que me garante. Você já parou para pensar de uma forma? Se você estiver errado, você perdeu tudo. Mas se eu estiver errado, eu não perdi nada. É para pensar. Com quem você está se agarrando? Em quem você está se abraçando? É uma decisão de probabilidade, independente da palavra de Deus. Questão de inteligência, raciocínio. Cristo está te chamando de graça. A salvação é gratuita. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. A Bíblia é a mesma desde 13.000 anos atrás. Ao homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Amados, pobres de espírito é a primeira das bem-aventuranças. Por quê? Porque delas resulta todas as outras. Se você não tiver pobreza de espírito, você não vai ter longanimidade, você não vai conseguir ser pacificador, você não vai ter sede de justiça, fome, sede. Ou seja, uma de todas as outras depende esta uma. Humildade de espírito, é questão de inteligência, olhar para dentro de si, reconhecer que nós não somos nada. Aí sim nós estaremos aptos a revestirmos da justiça que Cristo nos deu, para chegarmos um dia perto do Pai. Amados, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo complete tudo que foi ausente nessas minhas falas hoje aqui. Um abraço e que a paz do Senhor nosso Jesus esteja com todos vós. Amém.